Os planos de Deus são maiores que os seus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Muitas vezes não compreendemos por que certas coisas acontecem na vida. Nem sempre conseguimos enxergar o quadro completo com todos os detalhes do propósito de Deus nas situações. Mas isso é porque os seus caminhos são infinitamente maiores que os nossos. Deus não destruiu o exército egípcio quando os israelitas estavam encurralados diante do Mar Vermelho. O Senhor também não retirou Daniel da cova dos leões, como nós teríamos feito. Ele também não apagou as chamas da fornalha de fogo, onde Cedraque, Mesaque e Abednego foram lançados. Em vez disso, Deus cumpriu o seu propósito maravilhoso, abrindo o Mar Vermelho, protegendo Daniel na cova e caminhando com 3 amigos dentro da fornalha. Deus sabe o fim desde o começo. Creia somente. Embora você não compreenda tudo o que acontece, confie que Deus é soberano. Ele sabe o que faz. Ore entregando sua vida nas mãos daquele que fez todo o universo. Ele é o Deus de milagres e sabe o que é melhor para ti. Descanse em Deus. As águas revoltas, a força dos leões, o fogo abrasador, não são problemas para o Deus que os criou. Ele está no controle de todas as coisas e cuida de você. Você colhe o que plantar. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O grande alerta deste versículo chama a nossa atenção para o engano de pensarmos que podemos trapacear a Deus. A lei da semeadura tem um ensinamento muito claro. Todos recebem os frutos daquilo que plantaram. A cada novo dia, temos a oportunidade de agir bem, de plantar coisas boas, movidos pelo Espírito de Deus. Mas, ser assim ou não, é uma decisão pessoal. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos da justiça e das consequências que as atitudes de cada um trazem. Para semear bem, precisamos decidir quais sementes e em qual solo iremos plantar. É tudo uma questão de escolha. Plante boas sementes em solo fértil. É certo que você colherá bons frutos. Comece a plantar boas sementes hoje. Observe que tipo de semente você tem semeado. Se tem plantado mal e tem colhido o que não te agrada, talvez seja a hora de mudar de atitude. Peça perdão a Deus. Reveja como tem agido com Deus, com a família, com o trabalho, amigos e etc. E busque plantar sempre boas sementes movido por Deus. Ore para que suas sementes possam abençoar a vida de outras pessoas, além de você mesmo. Semeie boas sementes hoje, de forma prática. Seja gentil, seja grato, ajude alguém, perdoe, demonstre amor. Busque na Bíblia como deverá plantar de forma a agradar a Deus. Converse com irmãos em Cristo e busque compartilhar a sua vontade de produzir bons frutos para Deus. Vencendo o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Em um mundo onde somos atacados das mais diversas formas, com mentiras, palavras torpes e até mesmo agressões, a primeira coisa que vem na nossa mente é retribuir estas agressões na mesma moeda, principalmente quando machucam os nossos sentimentos. A nossa carne é assim, reativa, destrutiva e violenta. Quando combatemos o mal com o mal, o diabo chega ao seu objetivo, causar destruição. Por isso, Paulo nos alerta sobre a importância de não sermos vencidos pelo mal, fazendo parte do seu jogo. Vencer o mal com o bem é a única maneira de realmente vencermos. O mal não suporta o bem. Tudo que é bom provém de Deus, e a luz, por menos que seja, é o suficiente para afastar as trevas. Por isso, mesmo machucados, devemos buscar o Espírito Santo
e confrontarmos o mal com o poder de Deus. O Espírito Santo nos ajuda, afastando do nosso coração o sentimento carnal de se vingar. Através da busca pelo Espírito Santo, somos conduzidos a utilizar a armadura espiritual, combatendo o mal com o bem. Desta maneira, Deus vai na nossa frente e nos guarda na batalha. A perseverança em fazer o bem nos trará bons frutos e Deus certamente fará justiça no seu tempo. Deus é justo e abençoador. Ele te levantará e conduzirá em vitória. Através da sua vida e do seu testemunho, muitos que te machucaram irão te pedir perdão e terão suas vidas transformadas em Cristo. Esta é a verdadeira vitória sobre o mal. Não se deixe vencer pelo mal. Enfrente a adversidade de joelhos. A oração é a principal ferramenta para quem quer vencer o mal com o bem. Busque o Espírito Santo, alimente-se dos seus frutos. Não lute sozinho, compartilhe a sua condição com um irmão de confiança. Peça ajuda na luta em oração. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Interessante o modo como Deus age. Por vezes, não compreendemos como Ele usa circunstâncias difíceis da nossa vida para promover o nosso bem. Parece ser contraditório, mas quando estamos mais vulneráveis, mais semelhantes a Cristo e mais dependentes de Deus nos tornamos. A Bíblia nos diz que na fraqueza somos fortes, na tristeza temos a alegria e estando perdidos, temos o caminho certo, Jesus. Aquele que ama a Deus pode ter essa confiança. Os sofrimentos que enfrenta não se comparam com o maior bem que o Senhor tem preparado para os que foram chamados segundo o seu propósito. É um bem que ultrapassa as coisas boas desta vida. Não nos isenta das aflições deste mundo, mas é a graça de poder viver com Cristo até que Ele nos busque para estar com Deus eternamente. Saiba como todas as coisas podem cooperar para o seu bem. Primeiro, é preciso amar a Deus e conhecer o seu plano revelado em Jesus Cristo. Busque amar, conhecê-lo através da Bíblia e de um relacionamento pessoal com Jesus. Ore confiando que Deus cuida de você mesmo nos sofrimentos. Creia que não há nenhuma aprovação maior do que o poder de Deus. Por mais que não compreenda, creia que Deus tem o controle de todas as circunstâncias. Quando ficar irado, não peque. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Salmos, capítulo 4, versículo 4. Parece pouco provável, não é? Pode alguém estar irado e não pecar? Sim, é exatamente o que a Bíblia diz que devemos fazer. Neste salmo e também em Efésios, capítulo 4, versículo 26, onde essas palavras são citadas, temos: fiquem irados e não pequem. O texto não condena os sentimentos humanos. Pelo contrário, Deus sabe o que sentimos. Ele entende que há momentos em que ficamos realmente irritados com algo ou com alguém. Mas então, o que fazer? No momento em que a ira chegar, não peque. Agir movidos por sentimentos de ira só nos fará pecar. Lembre-se, vingança, justiça com as próprias mãos, brigas, ofensas, descontrole, agir sem refletir e outras reações desse tipo são pecados. Por isso a Bíblia nos orienta a consultar o coração antes de dormir, refletir, orar e sossegar. Antes de atacarmos alguém na tentativa de descarregar a nossa ira, podemos simplesmente lançá-la em Deus em oração. Quando se sentir irado, contar até 10 pode ser uma boa estratégia. Dê tempo ao tempo e tente se tranquilizar. Domínio próprio. Não reaja por impulso ou com as motivações erradas. Não passe muito tempo ruminando o sentimento de ira ou raiva. Antes que o dia termine, pense sobre o assunto. Ore e peça a Deus que aquiete o seu coração.
quer seja justo ou injusto o motivo da sua ira, não permita que este sentimento te domine. Confie que Deus é a sua justiça. Busque-o e entregue a Ele a sua causa. Ele cuida de você. Vai dar tudo certo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Existem momentos que esquecemos de quem está do nosso lado. Perdemos a sensibilidade, ficamos perdidos e as coisas parecem não dar certo nunca. Isto acontece quando nos afastamos do Senhor. Nada parece evoluir, nos sentimos estagnados e parados no tempo. A melhor solução para quebrar este ciclo que nos imobiliza é voltarmos aos braços do Senhor. Deus já nos concedeu a vitória, pois somos filhos dele. E quando estamos nele, somos maiores do que os problemas que procuram nos travar. Cristo venceu o mundo e com ele vencemos. O que pode parecer uma derrota, com Cristo é a oportunidade para um grande agir na nossa vida. Coloque Deus no centro dos seus planos e confie na sua palavra. Fortaleça sua fé, tenha comunhão com Ele e certamente Deus lhe concederá a vitória. Agindo Deus, quem impedirá? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Com Deus, tudo dá certo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, peça perdão, procure se reaproximar de Deus. Agora é o melhor momento para recomeçar. Nosso Deus é misericordioso. Deposite a sua fé em Deus. Em meio às dificuldades, coloque Deus acima dos problemas. O que Deus não poderia resolver, nosso Deus é poderoso. Seja grato a Deus até pelos seus problemas. As dificuldades são uma oportunidade de crescermos em fé e graça. Desta forma, Ele nos abençoará mais e mais. Nosso Deus é soberano. Você é mais que um vencedor. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Você é mais que vencedor. Ainda que tudo queira lhe dizer o contrário e que até você mesmo se sinta triste ou derrotado em alguns momentos. A vitória que Jesus Cristo conquistou não foi exclusiva para si, mas Ele concede a todo o que crê nele ser igualmente vencedor. Assim, pelos méritos de Jesus, somos mais que vencedores. Não fizemos nada por merecer, mas Ele nos deu de graça. Ser mais que vencedor não quer dizer que somos imunes às dificuldades, lutas e problemas. Significa que passamos por essas situações com a atitude correta, com a fé firme, com a presença do melhor amigo, com a paz que excede a compreensão humana. Ainda que lutas terríveis tentem nos abater, nada poderá nos afastar da presença e do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você já conhece e crê neste amor, você também é mais do que vencedor. Tenha a atitude de vencedor. Confie que aquele que já concedeu a maior das vitórias pode te ajudar em todas as circunstâncias do dia a dia. Você não pode controlar o que acontece, mas pode ter a atitude e a confiança de um campeão em Deus. Ore ao Senhor em todas as circunstâncias. Ele tem todo o controle. Louve a Deus por ter lhe concedido a salvação em Jesus e com Ele você terá acesso a muitas outras bênçãos. Leia o capítulo 8 de Romanos e reflita nas bênçãos e vitórias que Deus lhe concede. Partilhe com outros a razão da sua vitória pela fé em Jesus. Perder para ganhar. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26. Você alguma vez já perdeu algo de valor? Vez ou outra perdemos a hora de entrada no trabalho ou escola, perdemos o horário do transporte, assistimos às perdas do time do coração, perdemos dinheiro, documentos ou algum objeto importante. Enfim,
Todos nós enfrentamos, em alguma medida, perdas em nossa vida. E é bom aprendermos a lidar com elas. Mas e quando perdemos algo muito valioso? Jesus, nestes versículos, alerta-nos para uma perda que é boa e necessária: perder a vida por causa de Cristo. Aos olhos do mundo, quando aceitamos a Jesus, estamos renunciando toda a independência que teríamos sem Ele. Para muitos, viver sem se autogovernar é loucura, é perder a vida. Mas de nada valerá ganhar todo mundo e perder a alma. Esta só estará segura se estiver com Jesus Cristo. Entregue-se a Jesus e ganhe a vida plena com Deus. Perdendo para ganhar a vida. Perder significa entregar-se totalmente a Deus e viver conforme a sua palavra orienta. Assim, ganhamos muito mais do que qualquer coisa que podemos imaginar. Ore e entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Com Ele, a sua vida terá sentido e um propósito. Os prazeres e riquezas do mundo são momentâneos e superficiais. Não troque tudo que você pode desfrutar com o Senhor por coisas banais e sem valor para a eternidade. Leia o Salmo 73. Não sinta inveja da maneira como os mundanos, sem Cristo, vivem ou do que eles têm. Pode parecer que eles são felizes, mas sua vida é vazia, sem esperança real, e sua alegria é passageira. Perder o que parece estar no seu controle dando-o a Cristo é ganhar a vida eterna e toda a graça que vem junto com Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 32. Compartilhe com outros que a maior vantagem que podemos tirar dessa vida é usá-la para conhecer mais a Jesus Cristo. Pode parecer que estamos perdendo, mas isso fará com que tenhamos o maior ganho de sempre. Quem tem Deus, tem ousadia, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segunda carta aos Timóteos, capítulo 1, versículo 7. Há dias que é preciso ter ousadia, até mesmo para levantar da cama, não é mesmo? Uma pessoa ousada é cheia de confiança. Um cristão deve ser ousado, não porque ele é bom ou tem muitas qualidades, mas porque o Espírito de Deus vive nele. Precisamos ter coragem e ousadia para enfrentar os desafios da vida. Essa força, amor e equilíbrio são dados por Deus. Tenha coragem e enfrente as lutas na força que vem de Deus. Por vezes, é preciso coragem para enfrentar coisas grandes, outras pequenas. Uma grande mudança, o medo de algo novo, seja uma aflição, uma doença, o desemprego, uma perda, a desilusão ou a solidão. Enfim, tantos problemas que podem parecer grandes ondas querendo te afogar. Mesmo que você esteja enfrentando uma situação muito difícil, tenha confiança e ousadia, porque Deus é fiel e quer te ajudar. Ore pedindo a Deus para tirar os seus medos e lhe dar confiança e forças. Faça da Bíblia a sua firme âncora. A palavra de Deus é alimento e sustento. Encha-se dela. Não tenha medo dos problemas. Maior é aquele que está em você. Creia e busque ousadia no Senhor. Segure nas suas fortes mãos e caminhe pela fé. Fortaleça-se do Senhor. Leia Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 18, e revista-se da armadura de Deus. Se Deus quiser. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago, capítulo 4, dos versos 13 ao 15. Você já foi surpreendido com alguma mudança inesperada sobre algo que estava totalmente convicto? Alguma vez já assumiu riscos por dar garantias com base em expectativas futuras? Apesar de termos poucas certezas sobre o futuro, ainda assim somos diariamente tentados a tomar decisões com base em presunções pessoais. Aprendemos a planejar e assumir compromissos contando com palpites sobre o futuro, que nós mesmos somos incapazes de garantir. Através dos versículos de hoje, aprendemos que tanto a vida quanto a capacidade para fazer qualquer coisa vem exclusivamente de Deus. Ele não se limita à nossa agenda.
Podemos sonhar e fazer planos, mas o amanhã não nos pertence. Se pensar bem, você verá que não tem o controle nem pode dar garantias de nada que acontece em sua vida. Por isso, inclua, se Deus quiser, nas suas programações e sonhos, confiando humildemente no Senhor, que é o Todo-Poderoso. Dependa do Senhor e confie no seu querer. Ore e coloque nas mãos de Deus o seu dia e todas as coisas que planeja fazer. Agradeça pela vida, pelas vitórias e conquistas que você tem alcançado. Sonhe e planeje os seus dias, o seu futuro, lembrando sempre que quem controla totalmente todas as coisas é Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Adicione a expressão "se Deus quiser" nas suas falas, decisões e programações futuras. Confie o seu caminho e futuro nas mãos do Senhor. Os seus projetos se confirmarão, se Deus assim os permitir. Conte as estrelas. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Abraão já era velho, e Sara, sua esposa, além de idosa, também era estéril. Deus chamou-os, e pela fé saíram do meio dos seus parentes para uma terra desconhecida que o Senhor lhes tinha prometido. Tudo parecia improvável, mas eles creram na palavra do Senhor. Deus, sendo rico em misericórdia, tinha planos muito maiores para essa família. Até os dias de hoje, todos os cristãos da terra são abençoados por meio de um descendente de Abraão, Jesus Cristo. Deus convidou Abraão para olhar para o céu. É impossível contar todas as estrelas. Também é impossível que Deus deixe de cumprir as suas promessas e seus propósitos. Ele está acima de todas as estrelas e conhece todas elas. Também conhece seu coração e seus sonhos. Lembre-se que acima de todas as coisas que parecem grandes demais, está o Senhor Deus soberano. Ele tem o controle de tudo. Creia e viva pela fé como Abraão. Creia no Senhor de todo o coração. Isso foi o que distinguiu Abraão e o povo de Deus em toda a história. Olhe para o céu. Não ponha seus olhos nas dificuldades deste mundo. Do Senhor vem o socorro. Confie na palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Busque nele o auxílio que lhe motivará. A fé conduz ao amor e à obediência. Expresse o seu amor e submissão a Deus, observando as suas orientações através da Bíblia Sagrada. Ore e entregue os seus sonhos nas mãos de Deus. Jesus orou por você. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Pouco tempo antes de Jesus ser morto na cruz, ele ceou com seus discípulos, lavou-lhe os pés e fortaleceu-os, preparando-os para o que iria acontecer. No Evangelho de João, vemos os pormenores dessas últimas lições e as orações de Jesus antes de ser preso. Ele orou por si, por seus discípulos e por todos os crentes do mundo. Isso mesmo, num dos seus últimos pedidos, Jesus incluiu você também. Clamou por todos nós que cremos nele. Pediu por unidade entre os cristãos e para que todos estivessem unidos a ele e a Deus, assim como eles são um. O objetivo deste pedido? Para que o mundo cresça que Jesus Cristo veio para salvar. Seja a resposta da oração de Jesus. Ore agradecendo pela intercessão de Jesus por você e todos os outros crentes do mundo. Procure melhorar o seu relacionamento com Deus e com os demais cristãos que conhece. Busque crescer na graça e conhecimento de Deus através da leitura e estudo da Bíblia e do envolvimento com a igreja. Do que depender de ti, tenha paz com todos. Busque estar em comunhão com a sua igreja local e com todos os irmãos em Cristo que conheça. Reconcilie-se e viva em comunhão com os irmãos na fé.
Perdoe e peça perdão caso haja alguma divergência com outras pessoas. Envolva-se mais com os cristãos da sua comunidade local. Ore para que sejam mais unidos e que todas as barreiras nos relacionamentos sejam retiradas. Ame a palavra de Deus e desfrute de paz. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os façam tropeçar. Salmos capítulo 119, versículo 165. Você alguma vez já recebeu uma carta de amor? Pode até parecer que não está muito em moda, mas a carta ainda é um instrumento simples e surpreendente para se comunicar. Quem recebe, movido por alegria e curiosidade, deseja ler e reler cuidadosamente cada palavra da mensagem, pois reconhece a dedicação de quem a escreveu. Sem dúvida, é algo empolgante quando existe reciprocidade dos sentimentos do emissor e do receptor da carta. E você, gostaria de receber a melhor carta de amor da sua vida? A Bíblia Sagrada é a carta de amor de Deus para a humanidade em geral e para você em especial. Nela, o Senhor se revela mostrando um modo maravilhoso com que oferece amor, paz e vida a cada um de nós. Descubra por si mesmo. Em cada página, você desfrutará de consolo e segurança no maior amor que poderá receber em toda a sua vida. Releia hoje a sua carta de amor. Leia a palavra de Deus, considerando-a como uma carta de amor de Deus para você. Desenvolva amor pelo Senhor e pelas sagradas letras a cada dia. Com a atenção e agrado de um coração apaixonado pela lei de Deus, releia e reflita em tudo que o Pai desejou e quer falar a você diariamente. Ao ler cada trecho, ore e pergunte ao Senhor o que Ele quer lhe ensinar através daquela passagem. Participe de estudos bíblicos, escola bíblica e cultos para aprofundar os seus conhecimentos sobre a Bíblia. Caso não compreenda algum texto lido, pesquise ou converse com um irmão mais maduro na fé para lhe ajudar com suas dúvidas. Ei, pare de reclamar. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Você já notou como somos facilmente inclinados a murmurar? Reclamamos de tudo: do governo, do clima, do trânsito, do trabalho, do chefe, dos pais, dos filhos, do colega, do vizinho, da igreja, do atendimento, da comida, até de nós mesmos. Na Bíblia, temos o exemplo do povo de Israel, que ao ser liberto da escravidão no Egito, agiu desta mesma forma, desagradando a Deus. Infelizmente, esse é um péssimo hábito muito comum que deveria ser completamente descartado da vida de todos os filhos de Deus. Os versículos de hoje chamam a nossa atenção para termos uma postura diferente. Em todas as nossas ações, inclusive pensamentos e sentimentos, agir sempre sem queixas ou contendas. Precisamos nos tornar puros, vigilantes e agradecidos ao Senhor por todas as coisas. Somente assim, através do fruto do seu Espírito em nós, poderemos brilhar como estrelas neste mundo. Deixe a reclamação fora da sua vida. Não reclame, clame ao Senhor. Reclamar não vai resolver o seu problema. Deus pode. Vigie as suas palavras. Busque exercer o domínio próprio. Não reclame nem discuta por qualquer motivo. Cuidado com a influência. Se convive com pessoas que reclamam muito, poderá adquirir esse mau hábito. Tente ser você um bom influenciador. Faça a diferença. Tente edificar e mostrar algo de positivo às pessoas. Caso não tenha nada de bom para dizer a alguém, fique em silêncio. Demonstre bondade e gentileza mesmo àquele que te ofendeu. Leia a palavra de Deus e procure se encher de graça, amor e misericórdia que provém dela. Não ressalte as derrotas e falhas. Lembre-se e conte as vitórias e as bênçãos que Deus já lhe concedeu. Tudo tem seu tempo determinado. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O tempo é um dos bens mais preciosos que temos ao nosso dispor. Com ele podemos fazer o que agrada a Deus e termos dias proveitosos, ou podemos negligenciar a sua vontade e desperdiçar tempo tão precioso da nossa vida. Veja bem, se é tempo de trabalhar e perdemos tempo distraídos com outras coisas, estamos procrastinando e sendo preguiçosos. Mas se é tempo de descansar e conviver, e só pensamos no trabalho, estamos falhando em supervalorizá-lo, pondo-o em lugar da família e do descanso, por exemplo. A Bíblia nos mostra nesta passagem que para tudo há um tempo específico. Por isso, priorize o que tem real prioridade e assuma a responsabilidade pelo bom uso do seu tempo. Não desperdice com coisas de menor valor. Procure se organizar, se disciplinar e ter equilíbrio na gestão do tempo. Certamente você estará mais satisfeito com seu tempo se perceber o presente que Deus oferece quando Ele lhe dá um novo dia para viver e desfrutar. Aproveite bem o seu tempo hoje. Ore e peça ajuda a Deus para conseguir gerir melhor o seu tempo. Faça uma lista de prioridades e busque dedicar tempo a essas coisas importantes. Tempo a sós com Deus, família, igreja, trabalho, estudos e etc. Separe um tempo de seu dia para se relacionar com Deus, orando e lendo a Bíblia. Não perca este tempo. Seja esforçado, fazendo o seu melhor no tempo destinado a cada atividade da sua vida, todos os dias. Aproxime-se de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Nosso Deus é vivo e quer habitar no nosso coração. Mas para que Ele permaneça em nosso meio, é importante que tenhamos uma mudança de postura. Deus não pode habitar no coração de quem se compraz na mentira ou vive em pecado. Por isso, é necessário nos afastarmos das práticas pecaminosas e que nos dediquemos em fé. O reino de Deus é tomado por esforço, e o primeiro passo é limparmos o nosso coração. O apóstolo Tiago nos mostra a importância de purificarmos o nosso coração para nos aproximarmos do Pai. Primeiro Tiago diz aos pecadores para limpar as mãos. Isto nos indica que precisamos rever nossos atos. Devemos voltar as nossas mãos para a prática das boas obras. Nossas atitudes devem condizer com o que cremos. Outro destaque é a importância de purificarmos os nossos corações. Purificar o coração é ter a fé em Cristo consolidada. Quando meditamos e ouvimos a palavra de Deus, todas as impurezas da dúvida vão embora. Ao fortalecermos a nossa fé, o nosso coração passa a estar voltado apenas para Cristo. Já não há mais espaço para uma mente dividida. Essa mudança de postura proposta pelo apóstolo traz resultado. Nos aproximamos de Deus e Deus se aproxima de nós. Ele nos ama e quer estar conosco, mas é necessário mudança de postura para que sejamos preenchidos pelo seu poder. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Examine-se a si mesmo, analise o seu testemunho, identifique as áreas em que pode mudar de atitude. Busque ao Senhor em oração. Peça perdão a Deus pelas atitudes que não provêm dele. Leia a Bíblia. Esta é a melhor maneira de fortalecer a sua fé e purificar o seu coração. Viva em paz com todos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos, capítulo 12, versículos 17 e 18. Já lhe trataram mal sem que você fizesse algo por merecer? É complicado, mas diariamente somos testados por situações estressantes e desagradáveis que colocam à prova nossa paciência e domínio próprio, no trabalho, na escola, em casa ou na vizinhança, até na igreja. Quando menos esperamos, somos ofendidos sem nada ter feito. Mas o que Deus nos aconselha em relação a isso? Qual a maneira correta de lidar com o mal que fazem conosco? Encontramos em diversas passagens bíblicas as respostas para essas questões. Então ouça. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos um para com os outros e para com todos. Mateus capítulo 5, versículos 38 e 39. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Por fim, Mateus 5, versículo 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Esteja vigilante para não reagir mal aos ataques vindos de toda parte, pois a nossa luta não é contra as pessoas. Temos um inimigo em comum que está em todo o tempo tentando nos prejudicar. Perdoe, releve e siga em paz com todos. Ser pacífico é ser bem-aventurado. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. No Evangelho de Mateus capítulo 5, Jesus subiu no alto de um monte e começou a ensinar o povo. Em dado momento, Jesus falou sobre as bem-aventuranças e colocou aquele que promove a paz como um bem-aventurado. Em um mundo de paixões afloradas, ser pacificador, além de sábio, é ser filho de Deus. Seguindo o sermão, Jesus falou da importância da reconciliação. Muitas das vezes, com razão ou não, dar a mão é uma tarefa difícil. Mas, como disse Jesus, é melhor fazer as pazes o mais rápido possível, pois as consequências são muito piores. A cada dia, as pessoas estão mais agressivas e trocam farpas por qualquer motivo. Atitudes como essas podem gerar feridas e nos contaminar. Calma, olhe para Cristo. Ele é o príncipe da paz. Jesus, em toda a sua trajetória na terra, foi um pacificador, mesmo em momentos quentes e turbulentos. Pacífico ao ponto de acalmar o mar. Como ser um pacificador? Qual assunto te tira do sério? Procure se afastar das situações que te levam a pecar. Saber identificar esses momentos lhe trará maturidade. Sempre que houver uma discussão, procure a moderação e o equilíbrio. Peça a Deus sabedoria e discernimento. Busque o Espírito Santo. Deus presente. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmos, capítulo 46, versículo 7. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Deus é o Deus presente. Ele não te abandona quando a crise aperta ou quando a tristeza chega. Ao contrário de todos que te abandonaram, Ele é um forte refúgio na hora da angústia. Toda dificuldade que você está passando pode ser aplacada pelas poderosas mãos do Senhor. Ele é grandioso e está ao seu lado, mesmo que não sinta. Renova suas esperanças e transforma suas trevas em luz. Jesus é o grande Emanuel, Deus conosco. Ele poderia ter vivido acima de nós ou longe de nós, mas não o fez. Ele viveu entre nós e se importou com os fracos e desamparados. Ele tornou-se amigo de pecadores e irmão do pobre. Ele está presente e te sustenta a cada tempestade. Confie no Senhor com persistência. Deus veio a nós, Deus de todos nós. Jesus não se limitou, nem restringiu sua companhia a um grupo específico. Ele é Deus presente com todos, homens, mulheres, pequenos e grandes, nacionais e estrangeiros, doentes e sadios, fracos e corajosos. Ele é o nosso Deus. Deus está presente nos montes e nos vales. Ele te acompanha nos sofrimentos e nas alegrias. Lembre-se disso todos os dias. Ore para que sua presença seja notória na sua vida. Reconheça a Deus nos seus caminhos. Apegue-se à palavra de Deus todos os dias. Ela lhe ensinará e fortalecerá a sua fé. Você não está sozinho. Você está seguro nas mãos do Salvador do mundo. Descanse no Senhor. Deus nos fortalece na adversidade.
Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Há momentos em que temos a sensação que Deus está distante, insensível à nossa condição. Mas ao debruçarmos sobre a Bíblia, constatamos que o Senhor está perto dos que o invocam. Não estamos sozinhos nunca. Na realidade, o medo nos impede de percebermos que Deus está sempre ao nosso lado. Nessas situações, devemos voltar os nossos olhos a Deus e não para as adversidades. Jesus é o nosso norte, nosso GPS. Com Ele, nunca ficaremos desorientados quando cruzarmos as águas. O povo de Israel passou por adversidades no deserto. Todas elas foram superadas e não perceberam que Deus não os desamparou em nenhum momento. Para chegar à terra prometida, era necessário passar pelo deserto. O povo levou 40 anos para atravessá-lo devido às murmurações e más escolhas. Ao contrário do povo de Israel, Jesus passou 40 dias em jejum sendo provado no deserto e superou a provação. Assim como Jesus, passaremos também por desertos e temos que nos preparar para esses dias. Não há como atravessar um deserto sem refletir no que se passou. A adversidade não é uma situação perpétua. As provações são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Não entre no deserto despreparado. Tenha sempre o bom hábito de ler a palavra de Deus. Ela é uma luz diante dos momentos obscuros e te indicará o caminho. Lembre-se que a adversidade é momentânea. Busque o Espírito Santo. Ele nos conforta, instrui e dá condições para superarmos estes momentos. Quando parecer insuportável, clame a Deus. Busque a Ele. Ele é Deus presente e não desampara seus filhos. Mesmo com lágrimas, plante a semente. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Salmos capítulo 126, versículos 5 e 6. A lei da semeadura, ou a regra de plantio, é um conceito bastante abordado em toda a Bíblia. Jesus ensinou diversas parábolas sobre semeador, tipo de solo e sementes, como o grão de mostarda, por exemplo. Paulo também disse em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo que o homem semear, isso também colherá. Por essas e outras referências, entendemos que, naturalmente, em todos os âmbitos da vida, nós colhemos aquilo que plantamos. O salmo de hoje fala-nos de um aspecto diferente do plantio. Na verdade, é o único lugar na Bíblia em que é mencionado um tipo de colheita diferente do que aquele que se plantou. A lei da semeadura aqui é envolvida pela graça e misericórdia do Senhor que sustenta todas as coisas. Deus concede aos que plantam com alegria, ou seja, humildade, confiança e contrição, colherem os seus feixes cheios de alegria, com felicidade, contentamento e satisfação. Confie a sua semente a Jesus, que pode transformar uma pequena semente em muitos feixes. Ele também pode mudar o seu pranto em festa. Mesmo com lágrimas e dificuldades, semeie a sua semente. Plantar está relacionado com confiança. Entregue ao Senhor os seus planos e confie que Ele tudo fará. Ore a Deus constantemente. Peça que Ele te sustente e dirija em todos os propósitos de sua vida. Deus faz nascer e dá o crescimento, mas você precisa plantar. Se esforce e tenha bom ânimo. Depois de semear com fé, ore e espere com paciência no Senhor. Peça orientação a Deus para que sempre produza bons frutos através da ação do seu Espírito em sua vida. A palavra de Deus é a boa semente. Compartilhe o Evangelho com outras pessoas à sua volta. Cuide bem do seu jardim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis capítulo 2, versículo 15.
Quando lemos o início da narrativa de Gênesis, vemos todo o cuidado de Deus na criação do mundo e na preparação de um espaço agradável destinado ao bem-estar do ser humano juntamente com a natureza. No versículo de hoje, vemos que, além de usufruir de toda a beleza e recursos naturais dados por Deus, o homem foi colocado no jardim com a finalidade bem específica de cuidar e cultivá-lo. Será que temos tido essa atitude de obediência e gratidão para a criação do Senhor? Muito ouvimos sobre as preocupações com a poluição, desperdício da água, superaquecimento global e admitimos que vários desses prejuízos são causados pela ambição humana e pelo nosso mau uso do meio ambiente. Mas o que de prático nós, os filhos de Deus, podemos fazer para tornar melhor o mundo à nossa volta? Cuide bem do jardim onde Deus te colocou. Ore a Deus e agradeça pelas dádivas da criação. Peça que Ele lhe ajude a apreciar e cuidar do ambiente à sua volta. A responsabilidade pelo bom uso dos recursos que temos, como água, rios, vegetação, ar, animais e etc., não é exclusiva das organizações ou dos governantes, mas começa conosco em nossas casas. Como cristão, dê bons exemplos de gratidão e cuidado com a natureza, em sua casa, rua, igreja, trabalho e onde for. Cuidado com o destino que você e sua família dá ao lixo e ao que pode ser reciclado. Reúna irmãos e amigos e busque se envolver em iniciativas práticas de melhorias ambientais. Observe, leia e medite nos muitos ensinamentos bíblicos que são descritos a partir de experiências práticas com os elementos da criação. A proteção de Deus está sobre você. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. Momentos difíceis serão inevitáveis na nossa vida. Em alguns casos, essas situações podem nos angustiar ou até nos paralisar momentaneamente. É em meio a esta pressão que devemos levantar os nossos olhos para o alto, trazer à nossa memória todas as coisas que Deus já fez em nossas vidas e louvá-lo em meio à angústia. Grite bem alto: Deus é bom o tempo todo. Pode parecer loucura, mas é nos momentos difíceis que Ele quer ouvir o nosso louvor. São nessas situações que Deus espera que confiemos nele. Sua palavra nos alimenta, seu amor nos acolhe e seu poder nos protege até mesmo de coisas que não sabemos. Em momentos obscuros como esse, devemos nos reconciliar com Deus, buscá-lo e receber seu abraço protetor. Não esqueça, o Senhor protege os que confiam nele, recebendo a proteção de Deus. É difícil, mas procure louvá-lo com sua boca em mente. Afirme para si que confia em Deus. Ore a Deus pedindo sua cobertura, afirmando a sua confiança nele. Fortaleça sua fé lendo a palavra de Deus. Através da Bíblia, Deus fala conosco e nos orienta nos momentos em que não parece haver saída. Compartilhe com irmãos mais experientes na fé sobre a sua angústia e peça que orem por você. A comunhão é importante na alegria, mas também é essencial nestes momentos. Cuide disto e Deus cuidará do resto. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Existem muitas coisas que podem nos deixar ansiosos. A falta de emprego, a preocupação com a comida e roupa, o medo do futuro, como podemos garantir nossa segurança? Mas Jesus disse que não precisamos ter medo. Deus sabe o que precisamos e Ele cuida de nós. Nossa grande prioridade deve ser o reino de Deus. Nada é mais importante que ver o Evangelho crescer e viver para dar glória a Deus. Quando nos dedicamos ao reino de Deus, podemos viver livres da preocupação com o futuro, porque Deus garante nossa segurança por toda a eternidade. Para buscar o reino de Deus. Quando você sentir medo do futuro, ore a Deus por ajuda. Lembre-se que Deus está no controle de todas as coisas. Leia a Bíblia e aprenda a viver de maneira agradável a Deus.
Envolva-se em uma igreja participando ativamente. Deixe o passado para trás. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Lembranças e marcas dolorosas do passado parecem sempre querer voltar às nossas memórias. Algumas pessoas preferem se agarrar com unhas e dentes a essas recordações como uma blindagem emocional, ou se esconder da realidade atual. Outros têm apego excessivo ao passado ou têm medo de viver algo novo. Seja qual for a situação, a Bíblia nos ensina sempre a deixar o passado para trás. Hoje somos convidados a refletir e agir tal como o apóstolo Paulo, esquecendo as coisas que ficaram para trás, avançar para que estão à frente e prosseguir para o alvo das nossas vidas, Jesus Cristo. Para não correr o risco de permanecer estagnado sem viver o pleno chamado de Deus, uma coisa é preciso fazer: deixar o passado, confiar em Cristo e avançar. Esquecendo o passado. Entregue toda a sua história a Deus. Confie que Ele pode curar toda a dor e trauma que você já viveu. Ore, peça a Deus que o ajude a esquecer os sofrimentos do seu passado e que retire tudo o que impede de avançar pela fé. Peça perdão pelos erros cometidos no passado. Perdoe aqueles que te feriram e perdoe a si mesmo. Não permita que o que te feriu no passado continue a fazê-lo hoje. Feche a porta. Avance com fé rumo ao alvo, Jesus. Converse com pessoas mais maduras na fé sobre o que lhe aconteceu. Peça que orem por você. Apegue-se à palavra de Deus e busque ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Lance sobre Ele as suas preocupações. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançar em Deus aquilo que nos preocupa é uma saída simples e eficaz para solucionar o problema da ansiedade. Contudo, essa atitude exige certo grau de confiança e entrega total. Quando entregamos a Deus o que tem nos causado ansiedade, passamos a desfrutar de um sentimento de paz e tranquilidade surpreendente, porque sabemos que tudo está depositado nas melhores mãos. Tudo está sob o controle do Senhor de todo o universo, que tem cuidado de nós. O que é que te preocupa neste dia? Problemas familiares? Dívidas? Estudos? Trabalho? Doença? Futuro? Seja qual for a causa da sua ansiedade, problemas grandes ou pequenos, a Bíblia nos orienta a lançar toda inquietação em Deus. Entrega tudo ao Senhor em oração. Fazendo isso, poderá descansar nele, confiando que Deus cuida de você e que também agirá de acordo com a sua boa vontade em todas as situações. Como lançar a sua ansiedade em Deus hoje mesmo? Ore falando para Ele todos os assuntos que têm te preocupado. Peça que Ele o direcione e oriente. Entrega tudo sem reservas e deixe realmente aos seus cuidados, porque Ele tem cuidado de você. Confie que o Senhor vai continuar cuidando de todas as circunstâncias da sua vida. Dê lugar para Deus nos seus planos. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Salmos, capítulo 10, versículo 4. Todos nós fazemos planos, sonhamos, fazemos novas resoluções. E é bom que assim seja. Precisamos manter acesa a chama da esperança de dias melhores, pela graça do Senhor. Mas o grande perigo é fazermos dessa boa iniciativa uma maneira de nos afastarmos do nosso Senhor. A independência de Deus é uma das principais características dos incrédulos. Como não confiam no Salvador, deixam-no fora dos seus projetos e intentos. Contudo, nós, os filhos de Deus, precisamos, antes de mais nada, entregar o controle e as nossas programações àquele que dirige e governa a nossa vida.
Que Deus esteja por dentro dos seus planejamentos e lhe dirija em todos os sonhos. Não deixe Jesus por fora dos seus planos. Ore a Deus e entregue para Ele cada um dos seus sonhos e planos. Confia e Ele guiará os seus passos na direção certa. Não seja presunçoso e egoísta nas suas decisões. Busque orientação na palavra de Deus para compreender a vontade dele para os seus projetos. Escreva uma lista com seus propósitos e sonhos. Isto lhe ajudará a acompanhá-los, revisitando sempre. Apresente a Deus os seus pedidos a cada dia. Não dê lugar para a ansiedade. Com a ajuda do Senhor, seja dedicado e se esforce para alcançar os seus objetivos. Dê um passo de cada vez, sem duvidar que Deus é bom. Seja grato a Deus por cada uma das suas conquistas. Amigo para qualquer hora. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios capítulo 17, versículo 17. No mundo cada vez mais individualista e materialista em que vivemos, somos constantemente tentados pelo desejo egoísta e pelo esquecimento das necessidades do outro. Cercados de valores que se apoiam mais no eu e no ter do que no ser e amar, deixamos de enxergar as pessoas como valiosas e dignas do nosso amor, amizade e cuidado. Infelizmente, passamos a adotar esta postura de isolamento e indiferença até nos nossos relacionamentos com a família e amigos. Se não temos amigos confiáveis ao nosso lado, isso pode ser sinal de que também nós não estamos sendo amigos como poderíamos ser. Há muita gente à nossa volta esperando poder contar conosco. Jesus Cristo, que é o nosso melhor amigo, também nos ensina a amar e ser bons amigos daqueles que estão próximos. Se você sente que não tem um amigo para qualquer momento, seja esse amigo para aquele que necessita. Quão precioso é dar e também ter apoio e amor de um verdadeiro amigo. Seja amigo a qualquer hora. Seja melhor amigo dos seus amigos e busque estar próximo deles, em todo o tempo, como um irmão. Usufrua de momentos alegres de comunhão, mas não se afaste quando o seu próximo mais precisar de você. Dê o que você espera receber. Se deseja ter amigos sinceros, tome a iniciativa, seja um verdadeiro amigo. Amigos podem nos decepcionar, pois são humanos e falhos como nós. Não importa o que houver, vale a pena se abrir para amá-los, perdoar e permanecer unidos. Se acha que não tem amigos, comece pelos de sua casa. Ame, cuide e seja amigo dos seus familiares. Ore pelos seus amigos. Ore com eles. Cuide daqueles que Deus colocou em sua vida. Compartilhe, leia e estude a palavra de Deus junto com os amigos que Ele tem acrescentado ao seu lado. Conte sempre com o melhor amigo, Jesus Cristo. Deus não lhe deu o controle de tudo. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. É normal tentarmos controlar as nossas vidas. Fazemos planos, escolhemos a carreira, a profissão, com quem nos relacionamos, o que comprarmos, qual cônjuge. Escolhemos defender causas, participar de uma comunidade, seguir rumos, abandonar outros, tentando dirigir bem as nossas vidas, certo? Tudo parece ir bem quando somos nós que tomamos as rédeas e as coisas acontecem como queremos. Mas sabemos que nem sempre é isso que acontece. Deus não nos deu o controle total sobre a vida. Muitos só se apercebem disso quando, num simples piscar de olhos, tudo muda à sua volta. Decepcionante? Não. Para o cristão que depende de Deus, não deveria ser, mas sim um descanso. Saber que dependemos totalmente de Deus em cada passo que damos deve trazer paz ao coração. Ele nos abençoa no caminho e realiza sonhos. Porém, entenda que nós não somos de nós mesmos, mas de Deus, que controla todas as coisas.
Podemos fazer planos para uma longa velhice, mas somente Deus sabe até quando iremos. Todo o futuro está sob seu controle e sabemos que Ele nos ama. No fim, a vida é caminhar pela fé. Entregue a Jesus os seus sonhos, sabendo que Ele cumprirá o que for melhor para você. Dê o controle para Deus. Nos bons e maus momentos, Deus é Deus. Confie nele de todo o coração. Ore tendo Jesus como modelo. Peça coisas ao Pai, mas diga sempre: que seja feita a tua vontade e não a minha, como Cristo orou. Entregue tudo a Deus. Você só ficará mais exausto tentando carregar tudo sozinho. Vá até Jesus, Ele lhe dá alívio. Descanse em Deus. Não sabemos como será o futuro, mas seguimos a Jesus, que tem o amanhã em suas mãos. Tenha a Bíblia como sustento diário. A palavra de Deus o orientará a tomar as decisões corretas. Não tome a vida nesta terra como garantia. Deus é a nossa única certeza e força. Deus é contigo. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Foi essa a palavra de encorajamento de Deus dada a Josué quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Depois da morte de Moisés, Josué era o novo responsável por conduzir os israelitas até o seu prometido território. À frente de milhares de pessoas e sem companhia do seu grande líder, era natural que Josué se sentisse receoso ou sozinho. Com os grandes desafios à frente, as batalhas para conquistar Canaã, humanamente falando, era de se esperar que Josué precisasse receber instruções para a guerra, estratégias militares ou treinamento para atacar fortalezas. Mas não, Josué recebeu o que mais precisava: encorajamento, fortalecimento de Deus e a certeza de que o Senhor estaria sempre com ele. Que grande coragem e força também nós podemos sentir. O Deus Criador de todo o universo está ao nosso lado, nos ajudando nas nossas lutas diárias. Com Jesus na sua vida, pode ter esta segurança e jamais se sentir sozinho. Ele é contigo, onde você estiver. O que mais você precisa hoje? Creia que tudo o que mais necessita é da presença de Deus contigo. Se sente-se atemorizado diante de alguma luta, creia que Deus está ao seu lado. Ore ao Senhor, confia nele a sua vida e todos os seus projetos. Busque a orientação de Deus através da Bíblia, leia, reflita e creia. Preencha seu coração de fé e segurança. Confia no Senhor e Ele te ajudará nas suas lutas diárias. A importância da oração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. A oração é essencial na vida de todo cristão. Sem ela, não temos contato e comunhão com nosso Deus e Pai. Através da oração, compartilhamos a nossa vida, pensamentos e sentimentos com o Senhor. No versículo de hoje, vemos a recomendação de Timóteo para que os cristãos pratiquem a oração de diferentes formas no seu dia a dia. De modo geral, a oração pode ser de 5 tipos: de súplicas, pedir, clamar, implorar a Deus; de intercessão, orar pelos outros; de ações de graças, oração de gratidão, reconhecimento de bondade e do favor de Deus; de confissão, admitir perante Deus o nosso pecado e culpa; de adoração, glorificar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. Na Bíblia, temos inúmeros exemplos de pessoas que tinham uma vida dedicada à oração. Ana, que orou pedindo um filho; Daniel, que mesmo sob pena de morte, não abriu mão de falar com Deus; Davi, que mantinha-se sempre ativo em oração e louvor ao Senhor; o apóstolo Paulo,
que orava mesmo preso e açoitado e intercedia pelos irmãos. E o próprio Senhor Jesus, que se retirava constantemente para orar ao Pai. Assuma o compromisso de orar sempre, por você mesmo. Confesse, adore, suplique e agradeça a Deus diariamente. Interceda pelos outros. Peça a Deus pelas necessidades das pessoas à sua volta. Ore por seus familiares, amigos e irmãos em Cristo. Inclua nessa oração súplicas por missionários, líderes, governantes, pessoas descrentes, enfermos nos hospitais e todos que necessitam da graça e ajuda de Deus. Seja diligente. Separe um tempo no seu dia, pela manhã, tarde ou noite, e dedique alguns minutos para falar com Deus. Passe um tempo de qualidade a sós na presença de Deus. Se puder, dobre os joelhos, cante, leia uma porção da palavra, louve, ore e agradeça ao seu Pai. Comece bem seu dia. As misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Nosso rumo certamente seria a destruição, a condenação eterna. O amor de Deus é o motivo de não sermos consumidos. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E é graças ao seu grande amor que estamos vivos neste dia. Seja grato por mais um dia e confie na fidelidade de Deus. Ser grato ao Senhor é uma ótima forma de começar o dia. Quando estimulamos o nosso coração a louvar e agradecer a Deus, estamos reconhecendo tudo o que o Senhor fez por nós. O reconhecimento é uma forma de louvar e a gratidão uma forma de oferta. Deus quer se relacionar conosco e todo dia é dia de falar com Ele. Começando bem o dia. Ao despertar, faça uma oração agradecendo a Deus pelo momento de descanso e pela oportunidade de levantar por mais um dia. Aproveite o momento do café para fazer uma breve leitura bíblica. Comece as tarefas do dia ouvindo um louvor como música ambiente. Aproveite e louve também. Paz que excede o entendimento. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João, capítulo 14, versículo 27. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Para muitos, a paz é ausência de conflito, ou um estado mental de tranquilidade e calmaria. Muitos buscam-na em religiões, aulas de yoga, práticas zen, na meditação contemplativa, na espiritualidade, nos astros, nas rochas, na natureza, no dinheiro e etc. Mas essa paz que o mundo aparentemente pode dar é passageira e insuficiente. Infelizmente, grande parte das pessoas que buscam a paz verdadeira e não a encontram é porque estão buscando no lugar errado. Desconhecem que a verdadeira paz é mais que um simples sentimento momentâneo e superficial. A paz verdadeira é um estado de plenitude, é um dom, uma porção dada por Jesus aos que creem no seu amor e na sua suficiência. O Príncipe da Paz concedeu-nos a sua paz, uma paz real e incomparável. E mesmo que as circunstâncias à nossa volta sejam desesperadoras, a nossa alma pode desfrutar de paz perene e completa por confiar no Senhor. Desfrute da paz de Cristo. Ore a Deus e entregue o seu coração totalmente a Ele. Somente sob os seus cuidados você terá verdadeira paz. Não tenha medo dos problemas que vierem. Confie que a paz de Cristo guardará seu coração e mente em Cristo. Deus é digno de toda confiança.
Não busque caminhos alternativos para preencher seu coração de paz. Nos momentos de temor e aflição, ore e peça a Deus para que preencha sua alma da paz de Cristo. Leia a Bíblia, buscando conhecer mais a Deus. Ele lhe fará desfrutar da vida abundante. Partilhe e deseje a paz de Cristo a todos que estão aflitos e perturbados à sua volta. Tenha um coração agradecido. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Você provavelmente conhece alguém meio amargo, que vive se queixando de tudo, com o rosto carrancudo e mal-humorado. É difícil conviver com pessoas assim, não é mesmo? Porque sempre enxergam a vida mais sombria e triste do que é na realidade e conseguem contaminar todos à sua volta com negativismo. Talvez você não apenas conheça, mas esteja se tornando alguém ingrato e desmotivado assim. Cuidado! A sua vida pode parecer difícil, mas observe todas as áreas. Você certamente tem muitos motivos para agradecer. O deserto parecia péssimo para os israelitas, mas foi passando por lá que eles se livraram da escravidão no Egito. Também foi no deserto que eles tiveram que colocar a sua confiança em ação e depender de Deus. Lá viram milagres. Deus presente na nuvem de dia, na coluna de fogo à noite. Fez a água brotar na rocha e o maná cair do céu. O Senhor sustentava diariamente e também sustenta você. Seja grato sempre. Confie e agradeça. A vontade de Deus para os seus filhos é que vivam pela fé em Jesus e que sejam gratos em todas as coisas. Lembre-se de todos os atos de bondade de Deus para você. O simples fato de estar respirando agora já é motivo de agradecer. Viva motivado pela fé na palavra de Deus e não movido pelos sentimentos que as circunstâncias lhe trazem. Separe um momento do seu dia e pare um pouco. Ore e contemple as maravilhas de Deus. Agradeça pelo novo dia, pelos alimentos, pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelos estudos, pela igreja, por seus amigos. Deus sustenta a sua vida, então agradeça-lhe. Descarte da sua vida a reclamação e murmuração. Preencha seu coração com gratidão e ações de graça. Compartilhe a graça de Deus. Demonstre aos outros que a fé no Senhor Jesus pode trazer esperança, alegria e atitudes de gratidão. Resgate a sua família. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Deus ama a família. Foi Ele mesmo quem a estabeleceu como primeira instituição da terra. O problema é que muitos baniram o Senhor dos seus lares e, como consequência, passaram a ver suas famílias caminharem rumo à falência. Os valores que deveriam formar a base familiar, como o amor, a confiança, o respeito, a dignidade e a honra, são facilmente vendidos e colocados de lado. Daí ganham espaço o egoísmo, a ganância e o desamor, passando a ruir com aquilo que estava projetado para ser harmonioso, estável e feliz. O versículo de hoje remete-nos à história de um pai de família que, devido aos muitos problemas, estava a ponto de se suicidar. Ao perguntar a Paulo e Silas o que era preciso fazer para ser salvo, ele obteve esta simples resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Excelente saída para os problemas que a família enfrenta hoje. Crer no Senhor Jesus. Deus possibilita um novo começo à sua família pela fé em Jesus. Sobre bases sólidas e confiáveis, vocês poderão viver em harmonia. Entregue a sua vida e família nas mãos do Senhor. Somente Ele pode restaurar e transformar o seu lar. Resgate a sua família pela fé. Deus nos propõe a fé. Não a fé em qualquer um ou qualquer coisa, mas a fé em Jesus Cristo, seu Filho. Creia que com Cristo você poderá reconstruir o seu lar com a paz e a alegria do Senhor.
Aceite a Cristo pela fé. Receba-o em sua vida e abra as portas da sua casa para que ele entre e habite com vocês. Confesse a ele os seus pecados, mentira, trapaças, desobediência, traição, egoísmo, desentendimentos e etc. E abandone aquilo que tem prejudicado a harmonia e o amor em seu lar. Estude e partilhe com a sua família os ensinamentos da Bíblia. Ame a sua família. Torne o seu lar um ambiente propício para a paz, oração, louvor, diálogo e cuidado em amor. Assuma a responsabilidade de cuidar da sua casa. Deus lhe deu esse tesouro. Ore constantemente pela sua família. Agora é hora de abençoar a vida de alguém. Compartilhe esta mensagem com seus amigos. Também deixe um like aqui no vídeo para eu saber que você gostou deste conteúdo. Obrigado por ter ouvido até aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus.